E aí, galerinha, bom dia. Como é que vocês estão? Saudade de vocês. E aí, descansando muito, aproveitando aí para dar uma relaxada? Bom, eu espero que vocês não estejam saindo muito para brincar, viu? Que essa quarentena é pra gente tentar ficar o máximo possível em casa, tá bom, gente? Então, ó, eu vou passar aí agora, vou mandar agora no grupo para vocês algumas atividades e eu queria só explicar um pouquinho, né, o conteúdo que está nessas atividades que eu coloquei para vocês, tá ok? Então, assim, a primeira coisa que eu queria relembrar, um assunto que a gente já trabalhou bastante até, mas estávamos trabalhando ainda, né, que é a questão da prosa e da poesia. Vocês se lembram disso? Vocês estão se recordando disso? Por exemplo, o que é um texto escrito em prosa? O que é um texto escrito em poesia? Né? Vamos relembrar, por exemplo, que aquela história que eu estou contando para vocês, o Bate-Pet, por exemplo, é um texto escrito em prosa. O texto escrito em prosa ele vai em linha contínua, ele é organizado por parágrafos, certo? Então, linha contínua, você vai escrevendo ele até o final da linha do caderno. Quando termina o parágrafo, aí você bota o pontinho e vai para a linha de baixo. Vamos lembrar que o parágrafo é quando você começa a primeira linha do parágrafo um pouquinho afastada da margem do caderno. Então, isso é o texto escrito em prosa, né? Então, por exemplo, as fábulas que a gente leu, uma das fábulas que a gente leu foi a fábula da cigarra e da formiga. Numa versão, ela estava escrita em prosa, linha contínua, parágrafos, certo? E na outra versão, ela estava escrita em poesia. Vamos lembrar, poesia é aquele texto escrito em versos e também ele é organizado por estrofes, que são conjuntinhos de versos, aí pula uma linhazinha, aí tem mais um conjuntinho, isso é uma estrofe. Por exemplo, nós já copiamos, né, no caderno, já vimos várias vezes músicas, letras de música. Então vamos lembrar que aquelas letras de música, as poesias, os cordéis, os poemas, são escritos em poesia. Então esse é um dos assuntos que tem aí nas atividades que vocês estão recebendo, tá? Outra coisa, vocês vão receber alguns textos que é para vocês lerem e marcarem as opções, e esses textos eles estão, né, abordando os seguintes tipos de texto, ou, para usar outra palavra, os seguintes gêneros textuais, que é conto de fadas e texto informativo. Então eu queria só relembrar para vocês um pouquinho. Conto de fadas a gente ainda não trabalhou, a gente ainda vai ver isso com mais frequência e tal, mas vamos só relembrar aqui. O tipo de texto, né, o gênero textual conto de fadas, ele tem algumas características que eu queria só dizer algumas para vocês. Por exemplo, geralmente o conto de fadas ele acontece em que lugar? Em bosques, em florestas, né? Outra coisa importante para registrar sobre o conto de fadas, que o conto, seja de fadas, seja de suspense, seja de artimanha, sempre ele é uma narrativa, ele é uma história. E ele sempre vai precisar de ter o narrador, que é quem conta a história, e o personagem. Às vezes acontece do narrador também ser personagem. Por exemplo, o Bate-Pet, que é a história que a gente está lendo, e depois eu vou até contar um capítulo aqui para vocês no vídeo, viu? Para vocês não ficarem tão atrasados com a leitura. O Bate-Pet, ele é... O morcego, ele é o narrador, mas ele também é um personagem participante. Então, todo conto ele é uma narrativa, certo? Então, ele tem o personagem e ele tem o narrador. O narrador é o que está lá contando a história. Outra coisa importante sobre os contos. Geralmente, o tempo do conto é um tempo que ninguém sabe, é um tempo indefinido. Geralmente, começa assim, era uma vez, certo dia. Então, não tem muito assim essa preocupação em determinar um tempo, certo? Outra coisa importante sobre o conto de fadas é que ele tem, geralmente, um vilão que comete uma maldade, uma vítima que sofre a maldade do vilão e o herói, né, que vai passar por muitas aventuras para poder derrotar a maldade do vilão e salvar a vítima. Isso é uma característica do conto de fadas, né? Outra coisa legal para se pensar no conto de fadas é que ele tem uma situação inicial. Geralmente nos contos de fada tudo começa muito bem.
Você pega aí qualquer conto de fadas, né? Você vai ver que tudo é a mais maravilha. Por exemplo, a Bela e a Fera, que é até o texto que vai cair aí nas atividades. Na Bela e a Fera você tem tudo muito bem, ela indo na biblioteca, né, e tudo mais. Aí depois tem uma situação que se complica, né? E aí é o segundo momento, a complicação. Alguma coisa tira aquela tranquilidade, desequilibra, né, o momento que está tranquilo, que está feliz. Logo depois dessa complicação tem o desenvolvimento, que é onde virão as aventuras. Se houver um herói, ele vai tentar arrumar uma maneira de resolver a situação e tal. E há o momento que se chama de clímax, que é o momento mais tenso da história, que é a hora em que as coisas estão para se definir, ou dá certo ou dá errado. Sabe aquela parte mais que a gente fica mais assim, né, na história? Esse é o clímax. E depois vem o desfecho. O desfecho é quando aquela tranquilidade do início, que foi perturbada por causa da maldade de alguém, né, quando tudo se resolve, quando tudo volta à tranquilidade de novo. Então, um conto de fadas, ele tem mais coisas do que isso. Claro, eu também não quero fazer um vídeo longo, mas ele trata dessas coisas, certo? Outra coisa que vocês vão ver aí, vocês vão ver alguns textos informativos. O que é um texto informativo? Nós já até falamos. Um texto informativo, ele tem a intenção de explicar alguma coisa para a gente. Então, por exemplo, alguns textos científicos, eles também são textos informativos. Então, por exemplo, um texto informativo tem um assunto. Esse assunto ele vai ser apresentado primeiro, depois ele vai ser explicado e depois ele vai ser concluído. Vou dar aqui um exemplo até de um texto que está aí nas atividades. Um texto aí vai falar sobre a maior borboleta do mundo que está sendo ameaçada, certo? De extinção. Então, o assunto está aí e já apresentou. Vamos falar sobre a borboleta, a maior borboleta do mundo, que está sendo ameaçada de extinção. Em seguida, ainda logo no primeiro parágrafo, o texto vai começar a dizer o principal motivo, né, dessa borboleta estar em extinção. Então, começa a explicação, né? Não vou dizer aqui para vocês, porque tem até respostas aí no texto que vocês vão precisar ler. Em seguida, ele começa a explicar, dar mais explicações sobre características. Vai falar sobre o tamanho da borboleta macho, o tamanho da borboleta fêmea. Vai falar também que é um tipo de tráfico de animais ilegal, um tipo de mercado ilegal, né, que vende essas borboletas e tal. E depois conclui o texto, né, explicando, trazendo para a gente a ideia, por fim, né, apresentada inicialmente. Então, isso é um texto informativo que vai cair aí também. Outro ponto, gente, que vai cair em algumas dessas atividades aí, é um assunto já muito falado, tenho certeza que vocês sabem bem, que é a questão do substantivo comum e substantivo próprio. Né? Já trabalhamos bastante isso, todo mundo sabe. Então, vamos relembrar aqui, ó. Substantivos comuns é o nome das coisas. Então, por exemplo, cadeira, violão, ventilador, casa, apartamento, chão. Tudo isso é substantivo comum, certo? E o nome das coisas. Carla, Asla, Antônio, Valesca. Né? Os nomes de vocês, das famílias de vocês. Dos lugares também, por exemplo, Crato, Fortaleza, o bairro Belmonte. Né? Tudo isso é substantivo próprio, certo? E os substantivos comuns, como já falei, o nome das coisas. Então, por exemplo, numa frase, Carla tem um livro. Carla é o substantivo próprio e livro é o substantivo comum. Vamos ver aqui outro exemplo. Diego tem muitas bilas. Diego, substantivo próprio, bilas, substantivo comum. Vamos ver aqui. Muitas frases, né? Por exemplo, fulano comprou um carro. O nome daquele fulano lá, não a palavra fulano, né? Mas, por exemplo, José comprou um carro. José é substantivo próprio e carro substantivo comum. Então, gente, eu acho que essas aí são algumas explicações, né, para vocês poderem relembrar os conteúdos que a gente está trabalhando e também fazer aí essas atividades. Eu vou pedir uma coisa, para vocês copiarem essas atividades no caderno, não só as respostas, tá bom? Um abraço, até mais, e quando for em breve eu estou mandando mais algumas atividades para vocês, tá bom? Um abração, tchau, tchau, beijo, saudade de vocês.